Boa tarde, Fabrício. Fernando, boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo bem? Um abraço para Margarete, um abraço para Dona Dilma, para Vitória. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença. E Margarete, você entrou junto com ele, veio até de mão dada. Olha que legal. Entrar juntos assim, um atrás do outro. Que bom. Deixa eu arrumar meu óculos aqui. Arrumar meu óculos quer dizer, graças a Deus, tudo bem também. Ricardo, boa tarde. Tudo jóia? Olha, cadê Jandira? Jandira costuma entrar primeiro? Estamos bem. Eu também estou bem, graças a Deus, Fabrício. Tudo bem. Ah, meu óculos melhorou. Eu tava enxergando eu de sujo. Ah, gente, como que faz diferença um óculos limpo? Nossa, eu tô enxergando mal todos os dias quando não lavo o óculos. Ô, Ricardo, como é que tá a Jandira? Tá bem? É, nós estamos aqui passando pelo período de isolamento. Eu tô passando, né? Aprendendo muitas coisas do jeito que tem que ser aprendidas. É, eu estou valorizando muito esse espaço que tem sido dado a mim para falar. Afinal, é uma coisa que eu gosto bastante, fazer palestra. E então eu estou tentando dar, né, ou passar o melhor que eu posso passar para vocês. Então, quando eu poderia dizer muito com tranquilidade que esse momento de 3 horas da tarde no sábado é um dos bons momentos, melhores momentos da semana para mim. Poder reencontrar vocês, é, poder, pelo menos sem a presença física, pelo menos saber que vocês estão bem. Por isso que eu pergunto, mando um abraço, né? Como se eu estivesse na porta do núcleo, abraçando vocês. É, não tem tido aquela possibilidade de distribuir o papelzinho, mas aí eu faço algumas postagens e os nossos irmãos também estão postando bastante. Neide posta bastante, Washington, tem irmãos feito palestras, né? Então nós estamos tentando fazer da nossa parte o melhor possível e desejamos que isso seja também da parte de vocês a melhor possibilidade, sabe, de recolher e de fazer esse momento tão difícil da humanidade o melhor possível, né? Quando você chega lá no final e olhar para trás e falar assim, eu fiz o melhor que eu pude, né? Com consciência tranquila de que a gente, todo mundo fomos nós pegos de surpresa, né? Com essa pandemia, mas que algo de bom tem que sair dela, né? É, para lembrar que a limonada não sai se não espremer o limão, né? Então ele tem que passar por um processo bem. Elaine, boa tarde. Eu não rolei a tela, por isso que eu não estou vendo. Aqui tudo bem, está sim. Leila Ferreira, boa tarde. Darcy, boa tarde. Jandira, você apareceu. Olha ela aí, né? Ei, Paty, boa tarde. Ione, boa tarde. E Fátima, boa tarde também. Então, ei, Rosa, boa tarde. Eu também fico feliz de receber você aqui. Então, eu não sei, nós estamos tentando fazer o nosso melhor.
né? Falando um pouco do Evangelho, aproveitando esses momentos de dificuldade para aprender. Eu sei que tem muitos de nós que estamos trabalhando, ou então estamos necessitando trabalhar, e não há um momento em que não haja dentro na minha cabeça, no meu coração, um pedido para que tudo seja resolvido com a maior tranquilidade possível, tudo em paz, em serenidade, confiança e fé. Isso é importante. Se aconteceu, que nós aprendamos, se é o resultado de uma colheita, que nós também saibamos colher. Se é um momento de dores ou sacrifícios, que nós não nos rebelemos contra o nosso Pai, ou saibamos que tudo tem um porquê, né? E se hoje nós não somos capazes de entender o porquê, amanhã a gente muito provavelmente será comunicado, seremos comunicados do porquê deste momento que a humanidade está passando. Por isso que nós vamos falar de Jesus, né? O tema da tarde é Jesus no lar. E é um Jesus, não aquele Jesus que nós costumamos fazer ou falar na hora de fazer o culto cristão no lar, uma vez por semana. Esse nós já fazemos uma vez por semana. Ele chama-se Evangelho no Lar, Culto Cristão no Lar, Culto do Evangelho no Lar. Mas é muito maior. É a presença de Jesus dentro dos nossos lares. Então vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. E pedir ao Pai que derrame sobre cada um de nós que aqui estamos a sua luz misericordiosa, a sua luz bondosa possa atingir nossos corações, aquecendo-nos com fé e confiança no Pai maior. Que o nosso Pai possa derramar sobre os nossos lares essa luz que aquece e que ilumina. Bendita seja a luz, bendito seja o amor que nos reúne diariamente nessa comunidade que, em nome do amor, louva o Pai acima de todas as coisas. Que assim seja. Boa noite, Gláucia. Boa noite. Oi, eu dando boa noite. Elígia, boa noite. Alziro, boa noite. Estamos aqui, todos nós, cercados de irmãos para nos ajudar. Então, o livro, né, que quando a gente fala Jesus no lar, que a gente se remete a esse aqui, né? Francisco Cândido Xavier. Esse livro foi a base que iniciou o nosso pensamento para falar um pouco sobre Jesus em nossos lares. Em primeiro lugar, deixa eu chegar um pouquinho aqui para frente. Em primeiro lugar, definição de lar. E eu descobri uma coisa muito interessante, que a definição da palavra lar, ela tem muito mais importância agora do que tinha antes de eu saber a definição da palavra lar. Lar é o lugar onde se acende a fogueira. Olha, é por isso que nós temos a lareira, que é onde as pessoas se reuniam procurando se aquecer. Então elas procuravam fazer uma fogueira e ali aquilo se transformou num lar. Então, imagina isso, uma palavra antiga, né, que originou a lareira. Né? Olha, eu achei interessante, eu não conhecia essa definição. Né? E se transformou num sinônimo, né, lar.
um sinônimo de um local onde reside a família. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Lá em 1979, eu fiz um concurso e passei. E eles me mandaram para Viçosa. E era assim, como era um pouco distante, né, de Belo Horizonte, depois de Ouro Preto, depois de Mariana, depois de Ponte Nova. Se seguia, a estrada não era boa naquela época, continua sendo perigosa. Eu fazia assim, eu ficava 15 dias em Viçosa, pegava um ônibus e vinha para Belo Horizonte duas vezes, só uma vez, duas vezes por mês, né? 15 dias lá, e eu morava lá, arranjei uma pensão, né, para morar. Fizemos da pensão se transformou uma república, né, de 8 funcionários longe das suas famílias. E esses 8 funcionários, nós tínhamos empregada, diária ali, não é nem diarista, não, nós tínhamos uma pessoa para cuidar da gente, né? E ali eu digo para vocês que nunca foi o meu lar, nunca. Mesmo que eu morasse lá 15 dias, o meu lar estava onde eu visitava 2 dias. E aquilo me fez muita falta, né? Porque o meu coração ficava em Belo Horizonte, mas eu tinha que morar. Eu tinha que trabalhar lá em Viçosa durante um período. E eu fiz assim mesmo, né? Então, o lar não é o lugar onde que a gente mora. Eu acredito que o lar é onde o nosso coração está. Então, se meu coração está na tenda de um deserto, vamos imaginar que eu esteja morando lá na Europa e que alguém pergunte: você está gostando daqui? Né? Aí você diga assim: não, o meu lar é o Brasil. Né? Se você estivesse no Rio de Janeiro, você poderia dizer: não, o meu lar é BH. Mas estando em BH, você diria: não, meu lar é lá no bairro Alipe de Melo, na casa do meu pai. Né? O lar é onde o coração da gente está. Então, quando nós convidamos Jesus para os nossos lares, ei, Osana, boa tarde, querida. Como é que você está? Tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Abraço no Ósto, na Bela. Quando a gente convida para Jesus para o nosso lar, é muito importante que a gente está convidando Jesus para o nosso coração, para onde nós queremos estar de coração, né? É assim o meu pensamento, ou assim eu tenho procurado trabalhar, né? Depois que meus pais faleceram, eu saí, né? Comprei um apartamento, com, mudei e aqui eu transformei em lar. Mesmo não tendo pessoas ao meu redor para dividir comigo a habitação, isso se transformou em meu lar e através disso eu venho trabalhando, né, nessa busca intensa, né, pelo meu equilíbrio, por conhecimento à base da vivência dos momentos em que eu estou fora e dentro aqui de casa comigo mesmo. Então, não existe no capítulo 1, né, desse livro aqui, Jesus no Lar, duas partes que, que marcam muito para mim, né, todo o livro. Né? E se eu pudesse dizer de uma frase que eu decorei e que eu passei a querer entender profundamente, e que com esse trabalho do livro eu pude entender muito bem, né, o que nós podemos entender, é que Jesus disse que tudo começa dentro de um lar. Né? E ele usa essa frase, né, no livro Jesus no Lar, dizendo assim: a paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre 4 paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Esse é o lar trabalhado, né,
para nós, assim, de uma certa forma, de uma forma assim, em que estamos reunidos ali para aprender alguma coisa, a viver em paz. Recebemos pessoas, às vezes, que trilham conosco uma jornada bem anterior, né? Bem antiga, encarnações após encarnações, e nós nos encontrando, e hoje em família, e muitos vivenciando, né, este momento, né, dentro de um lar, dentro de uma casa, onde nós podemos aprender a amar o irmão que está com a gente, né, principalmente aquele que traz dificuldades em relacionamento, onde podemos receber nossos filhos, onde podemos aprender a amar, é, é, aprender a viver em paz. Muitos de nós queremos que o mundo tenha paz, mas a paz começa dentro de casa. Mas esse não é o grande ensinamento que eu tenho decorado, né? Não. O pensamento que eu tenho decorado do, do livro é: a mesa da tua casa é o lar do teu pão. Boa tarde, Neide. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. E eu, durante muitos anos, tive essa frase na cabeça. E eu perguntei, porque eu nunca tinha feito esse trabalho, de perguntar o que Jesus quis dizer com isso. E é uma frase sensacional, porque situa o lar do pão onde ele é mais útil. Porque enquanto o trigo é semeado, ele não é tão útil. Enquanto o trigo cresce, ele ainda não é tão útil. Quando o trigo é colhido, ele ainda não é tão útil. Quando o trigo é moído, ele ainda não é útil. Ele virou farinha e ele ainda não é útil. Ele só se torna útil no dia que ele se transforma em pão. Então, é na mesa da nossa casa que o pão encontra o seu lar. Porque ele encontra a utilidade de ser aquilo que ele veio ser, alimento. É importante. É uma frase tão profunda, né, que dela a gente tira assim: o teu coração é ao lar dos teus sentimentos. O teu corpo é ao lar do teu espírito. Olha que ensinamento profundo. Principalmente quem olha na reencarnação e diz que estar encarnado é uma necessidade para o espírito. Sem o corpo não há encarnação. Então, ele precisa do corpo para aprendizado. A gente precisa se encarnar para encontrar o outro irmão, que a gente precisa aprender a vivenciar e viver em paz, né? A gente precisa aprender a trabalhar nossas emoções, e as nossas emoções, elas vêm fortes, e ela precisa de um sentimento de ser trabalhada dentro dos nossos corações para se equilibrar. Então, daquela simples frase que a mesa da tua casa é o lar do teu pão, nós podemos fazer dela um grande ensinamento. Quando nós fazemos de um lugar onde nós trabalhamos, né, a necessidade do teu aprendizado. O lugar onde nós vivemos em comunidade é o lar para nós aprendermos a nos elevar ao Pai também, né? Tantas coisas ao nosso redor, e a gente tem que aprender a dar importância a esses locais, como realmente o simples pão Jesus deu a importância do pão como grande representativo do momento em que ele era somente semente a ser plantada,
passou pela moagem e virou pão. Então, é onde nós, muitas vezes, temos que passar pelo sacrifício de estar com o irmão, que nós precisamos aprender a paz, precisamos aprender a vivenciar, né, diariamente, né, aprender a sentir, aprender a convivência, né, que se torna muito profundo esse ensinamento. Então, é, eu vim, assim, eu nem sei se eu deveria fazer isso, mas eu vou fazer. E eu não quero respostas, porque não há nem respostas para mim, né? No teu mundo, na tua vida, Jesus estaria em volta da fogueira? Porque depois eu fui refletir sobre essa pergunta, e essa pergunta é: Jesus seria a própria fogueira, né? A gente se reúne em nome de Jesus. Jesus seria a própria fogueira. A gente quer que Jesus seja a própria fogueira, porque a gente fala Jesus no lar. Lar significa a fogueira que nós acendemos para reunir pessoas, né? Então, Jesus seria a própria fogueira. Faz algum sentido para vocês? De nós nos colocarmos em volta de Jesus para que Ele possa nos aquecer e nos alimentar, nos iluminar, nos ensinar e nos amar? Pois o convite é esse: Jesus no lar é um Jesus à nossa volta, aquecendo nossos corações. Certamente Jesus já esteve em nossos lares. Está em cada um de nossos lares. E a pergunta provocativa, de novo, é: nós permitimos que Ele permaneça em nossos lares? Jesus é representado em 3 fases aqui, e depois daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, que é a parte importante que eu achei desse trabalho, que Jesus pode ser representado 3 vezes quando nós queremos Jesus em nosso lar. Só que, mesmo sendo lar, mesmo havendo uma reunião de pessoas ao nosso redor, Jesus é uma decisão individual. Jesus é uma decisão individual. Porque eu posso permitir querer Jesus dentro do meu coração, porque é o primeiro lar de Jesus, que eu posso dizer, né? Eu quero Jesus em meu lar, mas eu tenho que fazer com Jesus que ele more primeiro dentro de mim, né? Porque eu tenho um irmão que eu moro com ele que não quer Jesus. Então, Jesus é uma decisão individual, e muitas vezes nós temos que seguir em frente porque nós enxergamos um irmão que não quer Jesus, não quer mudar, não quer se alterar, não quer se aproveitar da fogueira oferecida por ele, não é o momento dele, mas é o nosso. E até postei um texto, né, falando sobre renúncia, e temos que renunciar às pessoas que não querem participar dessa fogueira. Porque lá na frente nós iremos pegar esses irmãos e reunir eles novamente. Nós, como espíritos que aproveitamos, né, esse amor de Jesus em nossas vidas neste momento. Então Jesus não é uma decisão individual, né? Jesus é uma decisão individual, ele não é uma decisão só coletiva. Uma comunidade pode aceitar Jesus? Podemos, né? Eu posso muito bem ter vários irmãos ali, mas cada escolha de Jesus é individual, né? Eu posso ter Jesus simplesmente com o nome que ele me deu, eu sou cristão, mas não com a transformação que ele me oferece, né? Jesus ensinava: a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, boas coisas tira do seu coração. O homem mau, más coisas tira do seu coração. Então, notem que nesse ensinamento de Jesus, aqui não é uma opção coletiva. Não é uma opção coletiva. É quando você percebe
que a tua boca fala, a tua boca, a minha boca, a boca do próximo, a boca daquele que está lá, do outro lado, na televisão, no rádio, na TV, no jornal. A boca dele fala do que está cheio o coração dele, do meu coração. Então, se ele é um homem bom, coisas boas saem do coração dele, meu, do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, do meu filho. Mas se ele é um homem mau, umas coisas tira do coração dele. Jesus é levado à coletividade, mas a escolha de recebê-lo é completamente individual. A pergunta que eu me fiz aqui, porque eu ouvi isso no rádio um dia desses, né? Você moraria no ambiente do teu coração por causa disso, né? Existem corações, e eu fiz essa pergunta para alguém, e esse alguém ficou meio indeciso e perguntou assim, e para você? É fácil você responder, você perguntar isso, se Jesus moraria no ambiente do teu coração? Mas e aí, Jesus moraria no ambiente do seu coração, Renan? Aí eu falo assim, bom, mas eu teria que deixar explícito para Jesus que eu tenho salas e salas e salas e salas, e que dessas salas há muita coisa ainda a ser descoberta, e às vezes muita coisa ruim. Eu ainda não fui transformado totalmente. Eu tenho vontade de ser, mas a minha vontade ainda, ela não suplanta às vezes o desejo de fazer coisas que um cristão não faria. Então, eu quero Jesus para resolver alguns problemas, mas eu quero Jesus plenamente em minha vida, disposto a fazer uma mudança e uma transformação total em meu coração. Tem aquela outra, né, que Jesus apenas não é uma decisão individual, Jesus não é um objeto de culto, mas é um modo de comportamento. Porque muitos de nós vamos às igrejas, né, cultuar o nome do Pai e do Filho, né? E cultos são feitos em nome do louvor ao Pai. Isso é muito justo, é muito bonito, né? Mas Jesus não é apenas um objeto de culto, é um modelo de comportamento. É um modelo de comportamento. É uma boa pergunta, né, Rosa? Também acho. Jesus nos chama a uma mudança de comportamento, né? Então, a gente quer Jesus no nosso lar. Jesus está querendo ir no nosso lar, né? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, né? De que forma Jesus entra nos nossos lares. Mas nós teríamos que alterar nossa forma de ver a vida, né? Ele falou, os olhos são a janela da alma, né? Então nós temos que alterar o modo de ver a vida. Nós temos que alterar a nossa forma de ouvir a vida, né? Ouçam os que têm ouvidos de ouvir. Porque para você querer ter um ouvido de ouvir, você tem que ter uma mudança de comportamento, né? Porque às vezes a gente se ofende apenas pelo simples ofensa recebida, né? Fabiola, boa tarde. Abraço no Alisson. Alessandra, boa tarde também. Victor Pires, boa tarde. E Sandra, boa tarde. São os irmãos que eu não cumprimentei ainda. A Neidezinha com aquela rosa ali já cumprimentei ela. Não cumprimentei Neide. Um abraço para o Washington e para a Praga. Nós temos que alterar nossa forma de falar, né? A boca fala que está cheio o coração. E também nós temos que alterar a nossa forma de agir. Fazer ao próximo o que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. Então, Jesus deixa de ser apenas um objeto de culto e passa a ser um modelo de comportamento. Se você for perceber bem, vamos olhar o Evangelho num todo. Eu falo do Evangelho
Mateus, Marcos, Lucas, Atos dos Apóstolos, cartas de Paulo, cartas de Pedro, cartas de Tiago, cartas e cartas, né? Que falam o seguinte, que todo o evangelho é uma aula comportamental, né? Sabe a mãe que ensina comportamento ao filho? Por exemplo, uma mãe que acabou de entrar, né, Beth, tudo bem? Ei, Eliana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde para vocês. Então, sabe que o Evangelho é toda uma aula de comportamento, é um modo de ação, um modo de agir, né, com as pessoas ao nosso redor, um modo de agir conosco mesmo. Amar a si mesmo com profundidade, você tem que mudar o seu comportamento, né? Eu lembrei da palavra etiqueta, né? Porque a etiqueta é muito vista como um modo de se comportar à mesa, um modo de se comportar perante as pessoas, né? E embora a etiqueta não tenha na sua forma original a palavra ética, né? Todo o evangelho é um tratado de ética e moral, né? E aí? Quando nós temos o evangelho como uma forma de ética, né? A forma de agir de moral, né? É, é, é quase que uma aula de etiqueta, sem que etiqueta seja a origem da palavra ética, né? Então tá. Mas o que eu estava dizendo é que Jesus no lar, ele pode vir de três formas diferentes. E eu vou tentar mostrar para vocês que Jesus pode vir às nossas casas, sim, de três formas diferentes. Cada uma delas, vamos dizer assim, eu tentei compreender dentro do meu pensamento, né? É, Me baseei neste pensamento numa palestra do José Carlos de Luca, né, chamada Jesus no Lar. É um guia de boa conduta, isso mesmo. É, José Carlos de Luca, será que é o nome dele? É José Carlos de Luca. Uma palestra no YouTube chamada Jesus no Lar. Né? Excelente. Jesus pode vir pessoalmente às nossas casas. Presença real, em espírito. Ele entra em nossos lares. É possível? Claro que é possível. Né? Se houver um sentido de mudança, igual, por exemplo, vamos dizer assim, e nós vamos conversar sobre isso. Mas se houver uma mudança real, igual, por exemplo, quando Chico Xavier faleceu, o Divaldo disse assim, Jesus veio receber Chico Xavier, abraçou a ele e falou assim, agora vamos descansar um pouquinho, que tem muito trabalho pela frente. Ei, Alessandra, boa tarde. Marcelina, boa tarde. Alessandra, boa tarde. Manda um abraço pro Gabriel também. Tá? Fala com ele que eu tô com saudade dele, tô com saudade de todos vocês. Na verdade, quando eu falo saudade, eu falo saudade de todos vocês que entraram aqui, de verdade. Sabe? É aquela coisa assim que a gente. Eu estava dizendo lá no início da palestra, que é como se eu estivesse ali naquele portão, recebendo cada um de vocês, abraçando e cumprimentando cada um de vocês, embora hoje o abraço não seja mais tão permitido assim, mas que vocês se sintam abraçados enormemente pelo meu coração. Tá bom? Se eu pudesse, abraçava cada um de vocês dessa forma. Então o Gabriel manda um abraço e eu calorosamente mando um abraço para o Gabriel também. Então Jesus tem uma passagem do Evangelho que diz assim: já não vos chamo servos, pois os servos não sabem o que faz o vosso Senhor, mas os chamo amigos. Porque tudo que o Pai me passou, eu passei para vocês. Na condição de amigos,
Jesus viria às nossas casas. Se nós fizéssemos essa grande transformação e essa mudança, ele poderia chegar e nos abraçar, como abraçou Chico Xavier, como abraçou Madre Teresa de Calcutá também, como muito provavelmente, eu não sei a história, deve ter abraçado a Irmã Dulce, Francisco de Assis e os grandes mártires da bondade que o mundo já teve, né? Jesus quer ter uma relação pessoal com cada um de nós. Pode parecer brincadeira, mas ele quer ter uma relação com cada um de nós, conosco e com nossa família. Porque ele é amigo. Semana passada eu não disse assim, Jesus é amigo fiel? E qual amigo fiel que não quer abraçar o outro? Principalmente após uma jornada de trabalho, de uma vida inteira, né? De lutas e às vezes sacrifícios, de fome, talvez de miséria, de não ter o que comer, de desemprego, de abandono, tudo passado com tranquilidade, paz e confiança e fé, e nos tornando amigos. Jesus quer ter essa relação pessoal conosco, então ele poderia participar e ser a fogueira em nossos lares. Olha, é importante que nós saibamos disso. Mas Jesus também tem uma outra vinda, né? Através de um companheiro nosso. Olha, eu não vou vir à sua casa, Jesus me diria, mas eu mando um companheiro. Ok? Vocês sabem, e eu aprendi isso hoje, hein? De manhã. O que significa a palavra companheiro, né? Não é política, tá bom, gente? Piada horrível, mas significa com panes. Panes de pão. Aquele que come. Obrigado, Fabíola. Você fugiu do curso, olha. Que eu agradeço, gratidão. Aquele que come o mesmo pão que eu como. E tinha uma passagem do Evangelho que diz assim: aquele que mete a mão no prato comigo, esse há de me trair. Jesus estava falando de Judas. Mas a forma de se comer na época não era com talher, era na mão. E para você, em família, apóstolos ali, a pessoa tinha que ser muito íntima para meter a mesma mão no prato que você come, para comer da comida que você come. Então eles pegavam assim a comida e faziam assim, aquele bolinho, fazia o bolinho de comida e comia. Era assim que se comia. Era o talher no passado eram as mãos. Aquele que mete a mão no prato comigo, esse há de me trair. Judas. Mas os outros também metiam a mão no prato. Então, quando fala assim, através de um companheiro nosso de jornada, Jesus pode se manifestar. Porque companheiro significa companes, aquele que come o mesmo pão. Jesus quer que sejamos seus companheiros. E se nós nos fizermos companheiros de Jesus, as pessoas ao nosso redor vão receber-nos como se estivessem recebendo Jesus. Minhas mãos, nós não rezamos isso de vez em quando, eu não sei se vocês rezam, mas de vez em quando me cai na cabeça assim: minhas mãos sejam as mãos de Jesus e eu possa curar aquele irmão. Meus olhos sejam os olhos de Jesus e eu possa ver a situação de um melhor ângulo. Minhas ações sejam o modo como Jesus agiria e eu possa agir só como Jesus agiria. E cada vez que eu fizesse algo, estaria fazendo o que Jesus faria. Você seria aquele representante de Jesus no seu lar. Não seria a presença real de Jesus, mas seria a inspiração recebida de Jesus. Por isso que nós, muitas das vezes, pedimos a presença de Jesus em nossas vidas, mas tivemos tantos representantes de Jesus em nossas vidas, né? Tantos, Chico,
todos, quantos enfermeiros, médicos que estão fazendo milagres aí sem o mínimo, a mínima possibilidade de um trabalho justo, é, é, sabe, fazendo das tripas coração, é assim que fala, né? Madre Teresa, Francisco de Assis, Martin Luther King, Gandhi, representantes de Jesus no planeta Terra. Então, Jesus não veio nem em presença real e nem através de um companheiro, mas nós podemos ter também, né, é, é, onde nós transformamos todos ao nosso redor sendo Jesus. E Jesus fala isso no Evangelho também. Você olha uma criança e enxerga Jesus. Você olha um doente e enxerga Jesus. Você olha um necessitado e enxerga Jesus. Você olha sua esposa e enxerga Jesus. Você olha seu marido e enxerga Jesus. Você olha seu filho, olha lá Jesus. Todas as vezes que fizeste algo a um desses mais pequeninos, é a mim que o fizestes. Passem à direita aqueles que fizeram o que, quando eu estava doente, foram me visitar. Quando o meu próximo estava doente, eles foram me visitar. Estava preso, eles foram me visitar. Estava com fome, me deram de comer. Estava com sede, me deram de beber. Todas as vezes que nós fizermos isso a um dos mais pequeninos, é a mim que vocês estão fazendo. Então Jesus já não é mais a presença real, Jesus já não é mais só o companheiro, Jesus se transformou na humanidade inteira. Então, se nós queremos Jesus em nosso lar, também é um modo de tê-lo, se transformando cada um dos nossos lares em Jesus. Tem uma passagem que a gente fala, e eu queria deixar bem assim, um estudo, mas assim, aprofundado, mas infelizmente não vai ter possível fazer aprofundado, sobre uma passagem nesse livro aqui, ó. O Evangelho de Chico Xavier, Carlos Bastielli, né? Na leitura 345, se vocês quiserem achar na internet, tem, né? Jesus Cristo não nos abandona, disse Chico Xavier. Chico Xavier mesmo, não é Emmanuel, não. Isso aqui foram coisas ditas por Chico Xavier. Vocês lembram na semana passada, quem participou da semana passada, eu disse assim: Jesus é amigo fiel e não nos abandona jamais. A palavra de Emmanuel. Convida-nos ao trabalho e à ação constante no amor e no autoconhecimento. Segue sereno e confiante, faze o melhor de ti. E veio Chico, né, num dos... Porque Chico dizia coisas bonitas também, não era só Emmanuel que dizia coisas bonitas, não, tá? E Chico disse assim: Jesus Cristo não nos abandona. De tempos em tempos, envia os seus mensageiros à terra. Mas ele mesmo continua conosco. Ele nos conhece pelo nome, sabe quem somos e quais são os nossos propósitos. Ah, mas eu tenho que dizer que eu baseei isso numa palestra, né, que eu ouvi. Você pode perguntar assim: mas como é que ele sabe meu nome? Como é que ele sabe quem eu sou? E quais são os nossos propósitos? Como ele sabe que eu sou? Na Terra tem 7 bilhões de habitantes. Como que Jesus pode saber quem eu sou no meio de 7 bilhões de habitantes? E ele deu um exemplo disso no Chico Xavier. E deu um exemplo disso na gente. Então, esse irmão que estava fazendo a palestra, José Carlos de Luca, ele disse assim: vocês sabem qual que é o tamanho de uma aura? Até onde que ela se estende? Todos nós, vivos, temos uma aura, né? A nossa, do ser humano comum, ela tem 1 centímetro a 2 centímetros. Então, quando a gente tem alguém que olha e vê a aura, ela vê 1 ou 2 centímetros da gente. Então, quer dizer, a nossa sensibilidade ao que acontece ao nosso redor
ela se dá em 2 centímetros. Mas fizeram, e fizeram um estudo em cima do Chico. Inclusive a NASA veio ao Brasil, e inclusive vários cientistas foram fazer um estudo de qual tamanho teria a aura do Chico Xavier. E definiram lá na época, nos 1950, 40, sei lá quando, 60, que o tamanho da aura do Chico Xavier era de 30 metros. Então, Chico irradiava a sua luz 30 metros para todos os lados, a aura de Chico Xavier tinha. Né? Então, inclusive comentado no vídeo, né? Tipo assim, que quando o Chico Xavier ia fazer um lançamento de um livro, tinha que fazer uma tarde de autógrafos, formava aquela fila imensa, né? E demorava bastante. E as pessoas começavam a ficar irritadas, né? Por causa da demora, porque era muita gente. Era muita gente é, 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 na fila, né? E a coisa demorava. E aí um ou outro fazia uns comentários em pensamento já meio irritados, né? Nossa, como que o Chico engordou, né? Aí o outro falava assim, nossa, com aquela peruca ali o Chico parece mais um sapo. Que chegava na hora que essa pessoa chegava na fila para o Chico atender, e ele falava assim, meu irmão, né? A dificuldade é muita. Eu faço regime e não consigo emagrecer. E entregava o livro para a pessoa. Quer dizer, a pessoa só pensava, né? E ia embora. Será que chegou alguém e, e, e falou assim, esse cara aí falou que você é gordo, Chico. Será que Emmanuel chegava e falou, esse cara aí falou que você é gordo? Não. Ele sentia isso. Ele percebia pela aura dele. Naquele cara do sapo, ele falava assim: meu irmão, sapo também é gente. Sapo também é gente. Olha pra você ver. E a pessoa ia embora assustada. Né? Olha que interessante. A aura do Chico envolvia 30 metros, então ele percebia. E ele mesmo dizia que não gostava de abraçar as pessoas porque ele via a data da morte das pessoas. Então o Chico não gostava de abraçar, porque via o dia que ele ia morrer. Né? Qual que é o tamanho da aura do Cristo? Eu já li várias vezes que o tamanho da aura do Cristo envolve o planeta Terra inteiro, ou mais. Então, se um irmão pensa ou sente ou vive Cristo, ou está em desespero, ou está necessitado, Cristo sabe. Ele continua conosco. Ele nos conhece pelo nome. Ele sabe quem somos e sabe quais são os nossos propósitos. E Chico continua. Não consigo imaginar, por exemplo, Jesus habitando uma região espiritual isolada do sofrimento humano. Ele não ia querer deixar-nos assim entregues à nossa própria indigência. O Senhor não está fora do mundo. Cada criatura poderá senti-lo próximo a si. Agora mesmo o seu Espírito nos observa, na expectativa de que nossa fé não passe de meras palavras. Porque o Cristo não vai fazer nada do que nós não peçamos para Ele fazer. E essa mudança tem que ser verdadeira, ela tem que ser interior, ela tem que ser nossa, dentro dos nossos corações. Então, Ele aguarda na expectativa de que a nossa fé não seja apenas a do culto, mas da mudança do modo de comportar-nos. Né? Ele pede para nós que essa mudança seja mais profunda, que as suas mãos se façam, as nossas mãos se tornem suas mãos, que os nossos olhos sejam os olhos de Jesus, que as nossas ações estejam pautadas no amor que nós podemos dar a cada um dos vários Cristos que aparecem, né? É, 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 que aparecem para nós no dia a dia. São tantos Cristos que aparecem necessitados e com fome. Né? São tantos Cristos que estão doentes agora no hospital com Covid. São tantos Cristos
que estão pedindo uma oração por sua solidão neste momento tão difícil. E por que que nós não seremos então esse Cristo também, companheiro, que divide o pão a esses necessitados? E por que que não seremos também, aguardemos sempre a presença do verdadeiro, da presença real do Cristo, né, em nossas vidas? Afinal de contas, nós somos esse Cristo que nos chama a mudar o nosso comportamento. E Jesus mesmo disse: eu irei embora, mas vocês têm a capacidade de fazer mais do que eu fiz, né? Mas para isso, nós temos que unir, né, a fome com a vontade de comer, né? Então, tipo assim, fazer de verdade, mudar de verdade, não só exteriormente. Tá bom, meus irmãos? A última coisa que eu gostaria de dizer para você é que os olhos de Jesus não veem o que nós somos. Os olhos de Jesus não veem o que nós fomos. Os olhos de Jesus enxergam em nós aquilo que nós podemos ser, o nosso vir a ser. E é isso que ele trabalha em nós, o nosso vir a ser. Ele sabe que lá na frente há um anjo, né? Ele sabe que lá na frente há alguém que vai dar a vida se sacrificando por ele. E é essa semente que ele quer que saia do solo e arrebente e queira ver o sol. Então, boa tarde a todos. Eu não dei boa tarde para Lucinda. Deixa eu ver aqui quem entrou aqui antes. Espera aí só um minutinho. A Marcelina tá. A Fabiola entrou, falou que tá com saudade. A Núbia, Cristiane, tudo bem, Núbia? Boa tarde para você, né? Deixa eu ver quem mais. A Lucinda entrou, a luz do amor também no seu coração. A Elaine, eu não tinha visto a Elaine entrar, não. Um abraço no Imaí, no Iá. A Gláucia, boa tarde, Gláucia. Tudo bem? Fabrícia, gratidão também. Fernando, gratidão. E Viviane, boa tarde para você também. Jandira, gratidão. Gratidão a todos vocês que estiveram hoje aqui. Eu posso dizer que eu fico muito feliz e me sinto alimentado com a presença de vocês. Que o nosso Pai possa derramar suas bênçãos sobre nossas famílias, sobre nossos corações. Que os nossos pensamentos sejam alimentados pela luz do nosso Pai Celestial. Obrigado, Senhor. Pedimos por nós, por nossos amigos, companheiros e pelos vários Cristos necessitados de socorro, de ajuda, de auxílio, que se encontram nesse mundo, que neste momento necessitado em tanto desequilíbrio. Que a sua luz seja o nosso equilíbrio. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Lígia. Fiquem com Deus. Fátima também. Deipate. Um abraço para vocês. Dá licença que eu vou encerrar o vídeo, tá bom? Fiquem com Deus. Boa tarde. Se eu não cumprimentei alguém, me perdoe. Obrigado.